No altar da antiga igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, o silêncio foi rompido por um grito ecoante. Pare! Essa mulher é uma mentirosa. Ana, a filha da noiva, irrompeu pela porta principal, com o rosto vermelho de raiva e lágrimas nos olhos, apontando diretamente para Sofia, a futura esposa de sua mãe. O padre congelou, os convidados murmuraram em choque, e Maria, a mãe de Ana, virou-se pálida, sentindo o mundo desabar ao ver sua filha desmascarar o segredo que poderia destruir tudo. Mas o pior veio quando o xerife local, presente como convidado, sacou o telefone e discou o 112, transformando a cerimônia em uma cena de crime. Ana respirou fundo, ignorando os olhares atonitos ao seu redor. Ela havia descoberto a verdade apenas horas antes, revirando documentos escondidos no apartamento de Sofia. Aos 25 anos, Ana era uma jovem advogada promissora, com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que transmitiam uma determinação feroz. Crescera em uma família conservadora portuguesa, onde a tradição católica ainda pesava como uma âncora, a havia moldado para questionar tudo, especialmente após perceber sua própria orientação sexual. Ela era lésbica, um segredo que guardava há anos, temendo a rejeição de Maria, sua mãe viúva que sempre priorizara a imagem perfeita da família. Maria, aos 52 anos, era uma professora respeitada na Universidade de Lisboa, conhecida por sua elegância e rigidez moral. Viúva há uma década, ela havia encontrado em Sofia um amor inesperado, uma paixão que a fez questionar suas crenças profundas. Sofia, 45 anos, era uma artista plástica carismática, com cabelos loiros curtos e um sorriso que conquistava todos. Elas se conheceram em uma exposição de arte no Chiado e o romance floresceu rapidamente, desafiando as normas sociais de uma sociedade portuguesa ainda dividida sobre casamentos do mesmo sexo, apesar da legalização em 2010. Ana soubera do relacionamento há meses, mas o anúncio do casamento a pegara de surpresa. "Mãe, você mal a conhece", dissera ela em uma discussão acalorada na cozinha de sua casa em Alfama. Maria respondera com firmeza: "Ana, o amor não tem idade nem tempo. Sofia me faz feliz, e isso é o que importa." Mas Ana sentia algo errado. Sofia parecia perfeita demais, viúva rica, com uma galeria de arte bem-sucedida, sempre evasiva sobre seu passado. Movida por um instinto protetor misturado a ciúmes, Ana começou a investigar. Usando suas habilidades como advogada, ela acessou registros públicos e contratou um detetive particular. O que descobriu a abalou: Sofia não era viúva. Seu marido anterior, um empresário espanhol, desaparecera misteriosamente há 5 anos e havia suspeitas de fraude financeira. Pior, Sofia mudara de identidade 2 vezes, fugindo de dívidas e processos judiciais em Espanha e França. "Ela está usando você, mãe", pensou Ana, enquanto corria para a igreja, o coração acelerado. Ao interromper a cerimônia, Ana sentiu o peso das consequências. Os convidados, uma mistura de familiares conservadores e amigos liberais, reagiram de formas variadas. Tio João, um católico devoto, murmurou: "Isso é um sinal de Deus." Prima Rita, lésbica assumida, olhou para Ana com empatia, sabendo quão difícil era navegar por esses conflitos familiares. Maria, no entanto, ficou devastada. "Ana, o que você fez?", sussurrou ela, aproximando-se da filha com olhos cheios de dor. Sofia, pálida como um fantasma, tentou se defender: "Isso não é verdade." "Ana, você está delirando." Mas o xerife, um homem robusto chamado Manuel, já estava ao telefone. "Sim, emergência na igreja de São Vicente. Suspeita de fraude e possível mandado de prisão." A polícia chegaria em minutos, transformando o dia de alegria em caos. Ana se perguntou se havia ido longe demais, mas o amor por sua mãe a impulsionava. Ela não podia deixar Maria cair em uma armadilha. Enquanto esperavam, flashbacks inundaram a mente de Ana. Aos 18 anos, ela tivera seu primeiro amor com uma colega de escola, Inês, mas o medo da rejeição a fez terminar tudo. "Em Portugal, as coisas estão mudando, mas não na nossa família", pensara na época. Agora, vendo sua mãe abraçar sua sexualidade, Ana sentia uma mistura de inveja e orgulho, mas a desconfiança em Sofia consumia. "E se eu estiver errada?", questionou-se, mas as evidências eram irrefutáveis. A polícia chegou, algemando Sofia sob os olhares horrorizados.
Maria desabou em lágrimas e Ana abraçou, sussurrando: Eu fiz isso por você. Mas o preço já era alto, a família dividida, a reputação manchada. Naquela noite, em casa, Maria confrontou Ana: Você destruiu minha felicidade. Como vou perdoar isso? Ana respondeu: Mãe, o amor verdadeiro não se constrói sobre mentiras. O conflito apenas começava, com camadas de dor e revelações à frente. Os dias seguintes ao incidente na igreja foram um turbilhão de emoções para Ana e Maria. A mídia portuguesa não demorou a noticiar: casamento lésbico interrompido por filha revela escândalo de fraude. Jornais como o Público e o Diário de Notícias exploraram o caso, destacando as tensões sociais em torno do casamento igualitário. Ana se tornou o centro das atenções, recebendo mensagens de apoio de ativistas LGBT e críticas de conservadores que a viam como traidora da família. Maria se isolou em sua casa em Alfama, recusando-se a falar com Ana. Você não entende o que é amar alguém contra todas as ODS, disse ela em uma mensagem de texto fria. Ana, morando em um apartamento moderno no bairro Alto, passava noites insones, questionando suas escolhas. Ela trabalhava em um escritório de advocacia especializado em direitos humanos, defendendo casos de discriminação contra a comunidade LGBT. Ironia do destino, enquanto lutava pelos direitos alheios, destruía o relacionamento de sua própria mãe. Sofia foi detida pela polícia judiciária. As investigações confirmaram as alegações de Ana. Sofia, cujo nome real era Helena Vargas, tinha um histórico de fraudes matrimoniais. Ela se aproximava de viúvas ricas, conquistava-as com charme e depois fugia com bens. Ela planejava vender sua casa e sumir, explicou o detetive a Ana. Mas havia mais. Sofia era bissexual e seu último golpe envolver uma mulher em Madrid, deixando-a arrasada emocional e financeiramente. Ana decidiu visitar Sofia na prisão, buscando closure. "Por que minha mãe?", perguntou ela, através do vidro. Sofia, com olhos frios, respondeu: "Porque ela era vulnerável." "Mas eu a amava de verdade, Ana." Nem tudo era mentira. Essas palavras abalaram Ana, plantando sementes de dúvida. E se o amor de Sofia fosse genuíno, apesar do passado? A sociedade portuguesa, com suas raízes católicas, frequentemente julgava relacionamentos não tradicionais com severidade, e Ana se perguntava se sua intervenção não era motivada por preconceitos internalizados. Enquanto isso, Maria lutava com sua identidade. Aos 52 anos, aceitar sua atração por mulheres foi uma jornada árdua. Ela se lembrava de sua juventude em Porto, onde casamentos arranjados eram comuns e o divórcio, um tabu. Viúva de um casamento infeliz, Sofia fizera-se sentir viva novamente. "Eu traí minhas crenças por ela", confessou Maria a uma amiga próxima, Teresa, em um café no Rossio. Teresa, uma psicóloga, aconselhou: "Maria, o amor não é pecado. Mas você precisa confrontar Ana." A reconciliação veio em uma reunião tensa. Ana bateu à porta de Maria, carregando flores e um bolo de pastel de nata, sua sobremesa favorita. "Mãe, eu sinto muito pela dor, mas eu a protegi." Maria, com olhos inchados, rebateu: "Protegendo-me ou controlando-me?" "Você sempre foi independente, Ana, mas isso foi além." Elas conversaram por horas, desenterrando mágoas antigas. Maria revelou que suspeitava de algo em Sofia, mas o medo da solidão a cegara. Ana, por sua vez, confessou sua própria sexualidade: "Mãe, eu sou como você. Amo mulheres, mas nunca tive coragem de dizer." O choque uniu-as momentaneamente. Maria abraçou Ana, chorando: "Por que não me contou antes?" Ana explicou o medo da rejeição, citando as festas familiares onde tios faziam piadas homofóbicas. "Em Portugal, o progresso legal não apaga estigma social", disse ela. Mas a conversa revelou camadas. Ana admitiu que parte de sua raiva contra Sofia era ciúme, por ver sua mãe viver abertamente o que ela reprimia. Dias depois, uma reviravolta. Sofia contatou Maria da prisão, jurando inocência em parte das acusações. "Fui vítima de meu ex-marido", alegou ela em uma carta. Maria, dividida, visitou-a. "Eu acredito em você", disse, mas o dano estava feito.
Ana, ao saber, sentiu traição. Mãe, você vai perdoá-la? O conflito escalou, com Ana ameaçando cortar laços se Maria prosseguisse. No trabalho, Ana defendia um caso de uma jovem lésbica discriminada pela família. Você lutou pela sua mãe, mas e pela sua própria felicidade? Perguntou sua chefe. Isso a fez refletir sobre suas escolhas morais. Era certo expor segredos alheios, mesmo por amor? A sociedade julgava duramente mulheres como elas, e Ana se via no centro de um debate ético. A tensão entre Ana e Maria atingiu novos patamares quando Sofia foi liberada sob fiança, graças a um advogado habilidoso. Ela voltou a Lisboa, instalando-se em um hotel discreto no Príncipe Real, bairro conhecido pela vibrante cena LGBT. Maria, ainda apaixonada, marcou um encontro secreto. Preciso ouvir sua versão, justificou-se a si mesma, ignorando os avisos de Ana. Ana, desconfiada, seguiu a mãe até o hotel. Escondida no lobby, ouviu fragmentos da conversa, Sofia chorando, pedindo perdão. Eu mudei por você, Maria. Meu passado é um erro. Maria, tocada, beijou a Ana, assistindo de longe, sentiu uma punhalada no peito. Traição, pensou, correndo para casa em lágrimas. Naquela noite, confrontou Maria, você escolheu ela em vez de mim. Maria defendeu-se, Ana, você não pode ditar minha vida. Eu sou adulta. O argumento escalou para gritos, revelando feridas profundas. Ana acusou a mãe de hipocrisia, você prega moralidade, mas ignora fraudes. Maria rebateu, e você? Escondendo sua sexualidade por anos, julgando os outros. A discussão expôs o abismo geracional. Maria via o amor como salvação, Ana como risco calculado. No dia seguinte, Ana procurou apoio em Rita, sua prima. Em um bar no cais do Sodré, Rita compartilhou sua história. Eu saí do armário aos 20, perdi amigos, mas ganhei liberdade. Você precisa viver sua verdade, Ana. Inspirada, Ana decidiu assumir publicamente sua orientação em uma entrevista ao jornal Expresso, ligando ao caso de sua mãe. Minha intervenção foi por amor, mas destaca as lutas das famílias LGBT em Portugal, disse ela. A entrevista viralizou, dividindo opiniões. Ativistas da ILGA Portugal a aplaudiram, enquanto conservadores a criticaram como destruidora de lares. Maria, furiosa, ligou. Você usou nossa dor para fama? Ana negou, mas o dano cresceu. Sofia, aproveitando a mídia, deu sua versão. Fui caluniada por uma filha ciumenta. Isso inflamou o debate público sobre privacidade versus proteção familiar. Internamente, Ana batalhava com culpa. Sonhos a atormentavam, via Sofia traindo Maria, depois si mesma abandonada. E se eu tivesse errado, questionava. Uma terapeuta sugeriu, seus medos vêm de sua repressão. Liberte-se. Ana começou a namorar uma colega, Laura, 28 anos, uma designer gráfica com espírito livre. Seu primeiro beijo, em uma praça no Mirador da Senhora do Monte, foi libertador, mas carregado de ansiedade. Enquanto isso, Maria e Sofia reataram em segredo. Elas viajaram para o Algarve, buscando paz. Mas a polícia avançou e evidências de lavagem de dinheiro ligavam Sofia a um esquema maior. Maria, ao descobrir, sentiu o chão sumir. Você mentiu de novo, confrontou. Sofia admitiu parcialmente, era para nos proteger. Maria terminou tudo, voltando a Lisboa arrasada. Ana e Maria se reencontraram em um parque no Monsanto. Eu errei em confiar, admitiu Maria. Ana respondeu, e eu em forçar a verdade. Elas choraram, prometendo reconstruir. Mas Sofia, furiosa, planejava vingança, processar Ana por difamação. O conflito moral se intensificava. Era certo expor segredos, mesmo salvando alguém? Com o processo de Sofia contra Ana ganhando tração, a família mergulhou em um vórtice legal e emocional. Ana contratou seu próprio advogado, mergulhando em documentos que provavam suas alegações. Isso é defesa, não vingança, disse a si mesma, mas o estresse a consumia. Noites sem dormir, alimentadas por café e ansiedade, a faziam questionar: valeu a pena o preço?
Maria, dividida, testemunhou a favor de Ana, mas com relutância. No tribunal em Lisboa, ela depôs: amei Sofia, mas a verdade importa. Sofia, do outro lado, pintou Ana como obcecada, ela invejava nosso amor. O juiz, um homem progressista, considerou o contexto social. Em uma sociedade evoluindo para a igualdade, conflitos familiares como este destacam preconceitos persistentes. Fora do tribunal, protestos ocorreram. Grupos LGBT defendiam Ana como heroína, enquanto outros a viam como invasora de privacidade. Um artigo no Jornal de Notícias questionava: até onde vai o direito de interferir em relacionamentos alheios? Ana, em uma manifestação, falou: não é sobre orientação sexual, mas sobre honestidade. Pessoalmente, Ana aprofundava seu relacionamento com Laura. Elas passeavam pelas ruas de Sintra, discutindo futuro. Você é corajosa, disse Laura. Mas Ana confessou: tenho medo de machucar como machuquei minha mãe. Laura a incentivou: amor envolve riscos. Isso a fez refletir sobre escolhas éticas: perdoar ou punir? Maria, sozinha, frequentava grupos de apoio para viúvas LGBT. Lá, ouviu histórias semelhantes: amores traídos, famílias divididas. Eu sacrifiquei minha felicidade por tradição, compartilhou. Uma mulher, Carla, a consolou: agora é a hora de se reinventar. Maria começou a escrever um diário, processando a dor. Uma reviravolta veio quando evidências novas surgiram. Sofia havia forjado documentos para incriminar Ana. A polícia prendeu novamente, encerrando o processo. Ana venceu, mas o triunfo foi amargo. Eu salvei você, mãe, mas perdemos tanto, disse Maria. Elas se abraçaram, mas cicatrizes permaneciam. Ana, agora mais forte, organizou um evento de conscientização sobre fraudes em relacionamentos. Em Portugal, onde o casamento gay é lei, ainda lutamos contra estigmas, discursou. Laura apoiava e Maria compareceu, orgulhosa. Mas sombras pairavam. Sofia, da prisão, enviou uma carta ameaçadora. O clímax emocional veio em uma conversa franca. Eu te perdoo, Ana, mas e você se perdoa? Perguntou Maria. Ana chorou: estou tentando. Elas decidiram viajar juntas para o Douro, reconectando. Mas o passado assombrava, questionando se o amor familiar sobreviveria às traições. Com Sofia condenada a 5 anos por fraude, a calmaria aparente retornou à vida de Ana e Maria. Mas as feridas internas latejavam. Ana, promovida no trabalho, defendia mais casos de direitos LGBT, usando sua experiência para advogar por famílias não tradicionais. O estigma social ainda mata sonhos, dizia em palestras. Maria retomou o ensino, mas com uma nova perspectiva. Ela se envolveu em associações como a Rede Execo, apoiando jovens LGBT. Minha jornada me ensinou empatia, confidenciou a Ana durante o jantar em casa. Ana, com Laura ao lado, revelou: estamos juntas oficialmente. Maria sorriu: estou feliz por você, filha. Porém, conflitos residuais emergiam. Em uma reunião familiar no Natal, tio João criticou: vocês trouxeram vergonha. Ana rebateu: vergonha é a intolerância. Maria a defendeu, marcando uma virada: minha filha salvou minha vida. A família, dividida, começou a se curar lentamente. Ana refletia sobre as escolhas. Expor Sofia foi certo, mas o método? Eu poderia ter conversado primeiro, admitia a Laura. Laura respondia: você agiu por amor, mas amor exige equilíbrio. Isso destacava o dilema moral: proteger versus invadir. Meses depois, Maria encontrou um novo amor, uma bibliotecária chamada Isabel, honesta e gentil. Dessa vez, sem segredos, prometeu a Ana. Ana, cautelosa, investigou discretamente, encontrando nada. Aprendi a confiar, disse. O ponto alto veio em um festival LGBT em Lisboa, onde Ana e Maria marcharam juntas. Nós superamos, declararam. Mas Ana questionava internamente: o preço da verdade valia a dor causada? No fim, a vida seguiu, com lições amargas. Ana casou-se com Laura em uma cerimônia simples,
com Maria como madrinha. Sofia, da prisão, assistiu de longe via notícias, talvez arrependida. Mas fica a pergunta, foi certo Ana expor o segredo de Sofia, mesmo salvando sua mãe, ou o direito à privacidade deveria prevalecer em assuntos do coração?